Neste exato momento está rolando um quebra-pau em Paris. Na verdade, já tem algumas semanas que tem havido uma série de protestos lá de um grupo chamado Gilets jaunes, que seriam os coletes amarelos, que em referência aos coletes que estão usando, né, que são aqueles coletes de proteção de carro quando você tem alguma emergência. E eles estão protestando em relação ao aumento de um imposto do combustível. Então, muitas pessoas foram para as ruas de Paris e de outras cidades francesas também para protestar por causa desse aumento. E o que eles dizem é que esses movimentos que são de cidadãos, movimentos espontâneos, foram infiltrados por ativistas da extrema-direita. Então eles começaram a quebrar, começaram a fazer atos de violência, atos de agressão, atos de vandalismo, e a polícia está reprimindo agora os manifestantes e o negócio está feio lá. Estão cogitando decretar estado de emergência em Paris por causa desses movimentos que já estão se espalhando para a Bélgica também. Isso me lembrou um vídeo que eu vi recentemente, talvez umas 3, 4 semanas atrás, do Paul Joseph Watson, que é um dos expoentes da alt-right norte-americana, é um teórico da conspiração, e ele é uma referência para os extremistas de direita do Brasil também. Inclusive esse vídeo, se não me engano, foi passado no canal do Nando Moura. Ele passou esse vídeo aí que se chama Paris is a shithole, que seria Paris é uma latrina, Paris é um lixão. E logo no começo do vídeo ele diz o seguinte, que Paris não é mais a mesma. Paris is ruined. Paris is a dump. Paris is a shithole. Porque agora ela foi invadida por imigrantes, por muçulmanos, está imunda, pessoas mijando na rua, sabe, lixo por todo lado, então Paris não é mais a mesma. Esses protestos provavelmente também vão levantar a mesma frase, Paris não é mais a mesma. E quando a pessoa fala isso, né, Paris não é mais a mesma, a primeira coisa que me vem à mente é em relação a qual período que ele está se referindo. Em qual período que ele se refere? Não é mesmo a quando? Não é mesmo nos anos 90, não é mesmo nos anos 70, não é mesmo nos anos 20? Quando que ela não é mais a mesma? Porque eu não sei. Até onde eu saiba, eu já li muito sobre Paris, já li muito sobre a França, já estive lá um bocado de vezes, é que Paris sempre foi um lixão. Quando você lê os autores medievais, como Rabelais, por exemplo, ele já dizia isso em 1500 e pouco, que Paris era uma cloaca. Era a cidade mais imunda do mundo. Tem um documentário que se chama Cidades Imundas, eu acho, tem em português, acho que é do Discovery Channel, no qual eles fazem uma pesquisa sobre como eram as cidades do passado, né? Fizeram sobre Nova York, fizeram sobre Londres e fizeram também sobre Paris. Na Paris revolucionária, na época da Revolução Francesa. Paris era um lixão, era imunda, era nojenta, era repugnante, infinitamente pior do que ela é hoje. Inclusive, a Revolução Francesa, em grande medida, foi causada pela indignação dos cidadãos. O que nesse documentário diz, né, é que era tão imunda a cidade, era tão nojenta a cidade, que um dos reis lá, ele construiu uma estrada para contornar a cidade, assim ele não precisaria passar com a carruagem dele por dentro da cidade de Paris, porque era tão nojento que ele não aguentava o cheiro. Então ele contornava a cidade. E diz que mesmo o Palácio de Versalhes, que era o palácio da realeza, onde vivia a aristocracia, as pessoas se abaixavam num canto e mijava e cagava, sabe? Era uma coisa nojenta. Sempre foi uma nojeira. Quando você lê, por exemplo, o Ernest Hemingway, descrevendo lá a vida dele em Paris, né, nos anos 20, no livro Paris é uma Festa, a cidade é infestada de mendigo, de prostitutas. Era um lixão, sempre foi um lixão. Quando Henry Miller escreve o livro dele 10 anos depois, em Trópico de Câncer, mostrando a vida dele em Paris, que ele quer imitar também a primeira geração de escritores norte-americanos da cidade, também era um lixão, também cheio de prostitutas, ele vivia com doença venérea das prostitutas de Paris. Sempre foi nojenta, sempre foi isso. Sempre foi isso. E, inclusive agora esse modelo revolucionário que eles têm, né, dos protestos, que sempre ocorrem protestos em Paris, sempre ocorrem. Nem todos são violentos, mas sempre há greves dos ferroviários, sempre há greve dos motoristas de ônibus, sempre há greve de funcionários públicos, sempre há protestos na cidade, é muito comum. E isso tem inspiração na Revolução Francesa, que foi um momento quando os cidadãos tomaram controle e eles disseram, nós somos o governo, nós que vamos mudar as coisas. A gente não pode contar com a aristocracia, a gente não pode contar com os governantes, a gente não pode contar com quem está no poder. Nós somos o governo. Nós vamos para a rua e vamos protestar e vamos fazer a mudança, vamos fazer a revolução. E ao longo do século XVIII e XIX, houve muitos protestos em Paris. No século XIX, por exemplo, havia uma série de revoluções sempre ocorrendo uma atrás da outra. Em 1848 teve um grande protesto lá que inspirou a redação do Manifesto Comunista do Marx. Era um modelo revolucionário no mundo. A Revolução Francesa inspirou revoluções no mundo inteiro, inspirou revoluções na América Latina, inspirou revoluções na Ásia, na África, na Europa, em geral. Era um modelo revolucionário do mundo. Ela sempre foi assim. Não é que ela era boa e ficou ruim.
Ela sempre foi assim, sempre foi mais ou menos decadente. Talvez dos últimos 30 anos para cá tenha melhorado um pouco a infraestrutura, tenha melhorado as condições sanitárias da cidade, embora isso tenha sido um projeto anterior da cidade, né? Tem um texto muito interessante chamado Paris, Capital do Século XIX, do filósofo Walter Benjamin, que explica como é que foi feito esse processo de higienização da cidade. Como ela era um lixão, era uma latrina mesmo, e as ruas muito estreitas, porque é uma cidade medieval, então as ruas eram muito estreitas, com esquinas, e isso facilitava o movimento revolucionário, facilitava as barricadas, né? Quando os revolucionários erguiam com móveis, com lixo, com entulho, com pedras, faziam as barricadas para se proteger do exército, do governo. Foi feito um projeto pelo arquiteto Haussmann, que elaborou essas grandes boulevards que tem em Paris, né, Champs-Élysées. Então ele pensou uma cidade que fosse aberta, que não fosse aquela cidade medieval entulhada com ruas estreitas. Então ele faz grandes avenidas e isso facilitaria tanto o deslocamento do exército, assim eles poderiam seguir pelas avenidas para pontos estratégicos da cidade, quanto evitaria que erguessem barricadas. E isso também permitiu o saneamento da cidade, permitiu com que o lixo, o entulho fosse eliminado. E esse é um projeto monumental que foi feito na cidade de demolir bairros inteiros para a construção dessas avenidas. Então a imagem que a gente tem de Paris, né, cidade luxuosa, glamurosa, vem dessa hausmanização, como eles dizem, dessa higienização da cidade, dessa limpeza que eles fizeram. Mas mesmo assim ela sempre foi suja, sempre foi imunda, sempre foi o reduto dos excluídos, sempre foi o reduto das pessoas fugindo da guerra na África, fugindo da pobreza, fugindo da miséria. Eles iam para Paris, foi a capital dos imigrantes durante muito tempo, as pessoas iam para lá para poder ter uma vida melhor, para ter uma oportunidade melhor na vida também. Assim como outras grandes cidades, né, como Londres, como Nova York, também tinham esse caráter de atrair as pessoas para lá por causa do trabalho, por causa das oportunidades de vida, né? Esse é um fenômeno que você vê em grandes cidades, na verdade, essa migração para elas. Então que Paris seja hoje uma cidade extremamente complexa, caótica, confusa, com um tráfego, sabe, inacreditável. É uma cidade caótica, uma cidade bagunçada, uma cidade problemática, bonita, mas problemática. E esses protestos, essa sujeira que o Paul Watson denunciou, por exemplo, isso é comum, isso é normal. Se você for para os bairros, lá para os subúrbios de Paris, isso é normal. E vira e mexe, tem protestos, tem revolta de imigrantes, tem quebra-pau. É normal. Houve ao longo do século XX, do século XIX e do século XVIII que houve a Revolução Francesa, que foi a mais inspiradora revolução da história da humanidade. Os protestos em Paris agora não são os primeiros e não serão os últimos. Porque eles têm esse espírito revolucionário, eles têm esse espírito de ir para a rua, protestar, quebrar tudo se for o caso, porque é assim, é a história do país, é a história da França. Então essa frase que Paris não é mais a mesma é uma grande, uma besteira de alguém que não conhece a história de Paris, que não conhece a história da França e não tem a menor ideia que ela sempre foi assim, sempre teve esse tipo de protesto, sempre teve sujeira, sempre teve bagunça, sempre foi assim. Eu quero saber se vocês estão acompanhando essa história aí dos protestos em Paris, se vocês viram aí alguma reportagem sobre isso, que está acontecendo lá agora. Se vocês viram esse vídeo do Paul Watson aí mostrando a sujeira em Paris, o que vocês acham? Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!